Bom, pessoal, então, como a gente viu no vídeo passado, a gente estava comparando o comportamento da densidade da água em relação ao CO2, né? Só que a gente fez esse comparativo considerando essas duas espécies em condições ideais. Agora a gente vai fazer a comparação considerando as espécies com comportamentos reais. Quando eu penso no comportamento real, eu tenho que levar em conta as interações entre as moléculas, né? As interações atrativas e as interações repulsivas. Mas para a gente fazer isso, a gente não pode analisar o gráfico de fator de compressibilidade por pressão para cada uma separadamente. A gente precisa ir no princípio dos estados correspondentes, que a gente já viu em um vídeo anterior, certo? Correspondentes. Tá. Para a gente trabalhar com as espécies nos estados correspondentes, a gente tem que utilizar pressão reduzida, temperatura reduzida e volume molar reduzido, ok? E o que são esses parâmetros reduzidos? São os parâmetros tomados em relação às constantes críticas. Então, a pressão reduzida é a pressão pela pressão crítica, a temperatura reduzida e o volume reduzido segue a mesma tendência. Quando nós trabalhamos nas condições reduzidas, todos os gases se comportam da mesma forma. Então, esse gráfico de fator de compressibilidade por pressão, ele na verdade vai ser único para todos os gases. E a gente tem aqui então para mostrar para vocês. Então, observe que nesse caso, o que nós temos aqui? No eixo Y, de novo, é o Z, que é o fator de compressibilidade, e no eixo X é a pressão reduzida, ok? Então, o que nós temos aqui? Você vai falar, bom, mas eu tenho várias curvas, só que não são de vários gases diferentes. Na verdade, essas várias curvas representam várias temperaturas reduzidas diferentes. Então, aqui a gente tem a temperatura reduzida, o gráfico da temperatura reduzida é igual a 2. Aqui o gráfico de pressão reduzida por fator de compressibilidade na temperatura reduzida de 1,50, 1,30, 1,20, 1,10 e 1. Então, na verdade, como eu estava mostrando para vocês, todas as moléculas caem no mesmo gráfico. Então, aqui a gente tem metano, etileno, etano, e aqui as espécies que a gente vai trabalhar, né? O dióxido de carbono e a água. Então, aqui a gente tem a água e aqui a gente tem o dióxido de carbono. O que nós vamos fazer, então? Para poder comparar essas duas espécies em condições de gases reais, considerando as interações, a gente vai escolher, então, a mesma pressão reduzida e a mesma temperatura reduzida. Porque se eu estou sobre a mesma temperatura reduzida e a mesma pressão reduzida, eles responderão com o mesmo volume reduzido. E, na verdade, o que me interessa é a densidade, e a densidade está associada com o volume molar reduzido. Então, pessoal, para a gente fazer isso, o que a gente vai, então, trabalhar? A gente vai pegar, por exemplo, você pode pegar qualquer ponto da curva, né? Mas eu vou escolher aqui um ponto. Vou escolher o ponto de pressão reduzida igual a 1 e temperatura reduzida de 1,2. Então, qual vai ser esse ponto? Eu vou subir aqui pela pressão reduzida igual a 1 até a temperatura reduzida de 1,2. E eu vou encontrar justamente esse ponto aqui, ó. Porque não sei se você está percebendo, essa aqui é a curva da temperatura reduzida 1,2. Fazendo então o prolongamento para pegar aqui o valor de fator de compressibilidade, nós chegamos a Z igual a 0,8. Ok? Então, quais são as condições que nós vamos trabalhar? O Z igual a 0,8, a temperatura reduzida de 1,2 e a pressão reduzida igual a 1, certo? Então, vamos lá. Para a gente agora fazer as contas, vamos pegar aqui os valores já conhecidos, né? Então, na aula anterior, a gente tinha aqui, idealmente, considerando, né, o comportamento ideal, considerando o comportamento ideal, a gente tinha aqui a densidade do CO2
era em torno de 2,4 vezes a densidade da água. Vamos ver se isso também se reflete quando a gente vai para a condição do gás real. Para isso, então, eu vou pegar aqui os valores de temperatura crítica e pressão crítica da água e do CO2, certo? Nós tínhamos esses valores na aula anterior, né? Então eu já anotei aqui, só vou repetir. Então a temperatura crítica da água é 647,4 Kelvin e a pressão crítica da água é 218,3 atms. ATMs. Bom, isso aqui passado para Pascal vai ser 22 megapascal. Como é que eu passo? Eu multiplico por 101.325, porque 1 ATM são 121.325 pascais. A temperatura crítica do CO2 é 304,2 Kelvin e a pressão crítica é 72,85 ATM. Então, passando de novo para Pascal, a gente aqui vai ter um valor de 7,7 megapascal. Lembrando que mega é prefixo para 10 a sexta, ok? Então, quais são as condições que eu vou considerar tomadas lá no gráfico de Z por pressão reduzida? Nós vamos considerar as condições de temperatura reduzida igual a 1,2 e pressão reduzida igual a 1. Tomando essas duas condições, eu vou ter um fator de compressibilidade 0,8, ok? Esses dados aqui, então, foram tirados do gráfico anterior. Bom, então a pressão eu não preciso mudar. Por que a pressão eu não preciso mudar? Porque pressão reduzida não é a pressão sobre a pressão crítica. Como esse valor aqui vai ser 1, então eu posso concluir que a pressão vai ser a mesma que a pressão crítica. Então, para a água vai se manter essa daqui e para o CO2 vai se manter esse daqui, perfeito? Já a temperatura reduzida vai ter que alterar, porque a temperatura reduzida é a temperatura tomada em relação à crítica. Só que nesse caso a reduzida vai ser 1,20. Então, qual será a temperatura com relação à água, por exemplo? Com relação à água, a crítica é 647,4. Então, eu coloco 647,4 Kelvin e eu vou ter a temperatura para a água, que eu devo considerar, seria de 776,88 Kelvin. E para o CO2, a temperatura para o CO2 também multiplica por 1,2, então dá 304,2 vezes 1,2 vai dar 365,04. Ok? Kelvin. Então agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai lembrar que do gráfico que a gente retirou os valores, a gente tinha no eixo Y o Z. E Z é PV molar sobre RT, pela equação lá do virial também que a gente já estudou em vídeos anteriores, certo? Só que como eu quero a densidade, eu vou inverter o volume aqui, ó. Então eu posso representar essa equação por P sobre RT ρ molar, que é a densidade, ok? Ou então ρ molar seria igual a P, que é a pressão, R, constante dos gases, T, temperatura em Kelvin, e Z, que é o fator de compressibilidade. Então, calculando o ρ molar para a água, eu vou ter então o valor de pressão, só para a gente retornar aqui, ó, pressão da água, 22 megapascal. Então, aqui eu coloco 22 vezes 10 a sexta, porque é mega, né? 10 a sexta. O R é 8,314 e a temperatura, então vamos lá, temperatura da água 776,88. Então aqui eu coloco 776,88 vezes o R, que é 0,8. Então nesse caso o ρ molar da água é igual a 4.260 aproximadamente mol vezes metro a menos 3, que é a unidade de densidade molar, né? Mol por metro cúbico. Para
o CO2, o rho molar do CO2, ele vai ser, vamos voltar lá em cima, CO2, a pressão é 7,7 e a temperatura é 36504. Vou jogar os valores aqui, ó. Então seria 7,7 vezes 10 a sexta, dividido por 8,314 vezes 36504,04 vezes 0,8, certo? Então isso aqui vai dar uma densidade molar para o CO2 de 3.170 mol vezes metro a menos 3. Então perceba, nós considerando então o gás como um comportamento real, que é considerando as interações, a água ela possui uma densidade maior que a do CO2. E isso daí não foi o que nós previmos quando a gente trabalhou com os gases com comportamento ideal, ok? Então, na verdade, pessoal, nós temos então que considerar as interações quando você está em condições aí que fujam a resposta do gás como o comportamento ideal, ok? Obrigado.